Paz e a graça do Senhor Jesus seja com teu coração. Bom demais ter você junto conosco no Autoajuda, buscando nas Escrituras Sagradas a inspiração que traz o socorro do alto para mim e para você. E hoje a nossa querida Josana vai transmitir para você, de fato, um chamado para você andar no mover de Deus nesses dias. Sim, o Evangelho se tornando uma boa notícia para você hoje. E ela compartilhará que nesse dia você precisa ser usado para preparar o caminho para Deus. Deus quer te usar nesse dia. E o texto que ela vai compartilhar é Isaías 40, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai, sim, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo da vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Deus quer que você seja usado para preparar o caminho de um mover do Espírito Santo para muitas vidas nesse dia. Veja então esse testemunho. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. É comovente a gente ver realmente o que o Senhor tem feito no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Eu creio assim, que se o pastor Renato chamasse cada um de vocês, todos teriam uma palavra para compartilhar, um testemunho para dar de uma boa nova na sua própria vida, de uma hora marcante em que a palavra do Senhor foi forte e manteve você na caminhada. Eu vou ler um versículo que marca a minha vida e tem sido marcante nos últimos tempos, aqui no livro de Isaías, e vou pedir para vocês me dizerem a referência desse versículo no Novo Testamento. Qual personagem que vocês identificam dentro do contexto que eu vou ler dentro do Novo Testamento? E a palavra é em Isaías capítulo 40, é aqui o versículo 4, que diz assim... Não, começando no versículo 3. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. A quem essas palavras nos remetem no Novo Testamento? Vocês sabem. Não vale o pastor Renato, vocês. A quem essas palavras nos remetem no Novo Testamento? De quem é que nós lembramos quando a gente fala voz do que clama no deserto? João Batista. Um homem chamado por Deus desde o ventre de sua mãe. A palavra de Deus diz que ele foi cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Um homem que a palavra de Deus diz que ele iria adiante, que ele iria diante do Senhor. Um homem que tinha um cardápio estranho, um homem que tinha um guarda-roupa estranho, um homem que foi considerado uma voz que clamava no deserto. Por que eu quero trazer essa palavra aqui? Porque o que eu tenho vivido nos últimos tempos, e eu até creio que Deus me colocou numa situação de reclusão parcial dentro da minha própria casa, porque eu tenho hoje um compromisso muito grande dentro do meu lar, que me limita de tantas outras coisas que eu gostaria de realizar, mas que eu sei que a vontade do Senhor perfeita, boa e agradável para a minha vida nesse momento. E durante esse tempo o Senhor tem forjado algo novo na minha vida, adequado para esse tempo em que eu estou vivendo e para essa geração que eu estou presenciando, porque o Senhor me chama. E quando o pastor leu aqui o texto áureo, da manhã, que foi ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eu me conectei no Espírito por causa dessa palavra que Deus tem gerado no meu coração, porque eu considero que assim como João Batista foi nos dias dele, como precursor da vinda de Jesus, como um atalaia a clamar sobre os montes eu quero dizer, no deserto,
E como ele foi um amigo do noivo, preparando o caminho do Senhor para a primeira vinda de Jesus, eu sou uma pessoa hoje chamada para ser precursora da segunda vinda do meu mestre. Eu sou uma pessoa hoje que estou vivendo isso, esse chamado, e estou vendo dentro da igreja do Senhor o que o Senhor está fazendo para levantar a sua igreja como uma igreja precursora. Ontem eu também fiquei impactada, porque estive lá na instância, no Sítio Paraíso, lá no Sítio Pedra Branca, onde os jovens, os adolescentes estão reunidos naquele lugar, sob a liderança aqui dos irmãos da igreja. E foi tão impactante ver cerca de 150 jovens ali, quando Deus havia me tocado no Espírito na quinta-feira, quando eu estava orando, o Senhor ministrou também essa palavra sobre aquela realidade que está acontecendo lá, e eu clamava ao Senhor com todo o meu coração, me colocando realmente numa posição de intercessora, para que os céus estejam sendo rasgados naquele lugar, nesse momento, que Deus esteja tocando e chamando aqueles jovens que estão reunidos ali, para eles serem precursores da segunda vinda de Jesus, porque Deus estava falando ao meu coração, são meninas e meninas que estão ali para serem marcados de uma maneira indelével, marcados para toda a sua vida, para poderem dizer também para a igreja. Sim, o Senhor falava isso ao meu coração, que aqueles meninos e meninas dirão para a igreja, que a igreja também precisa ser precursora, para que a igreja possa dizer ao mundo que Jesus está voltando. Eis aqui o vosso Deus, eis aqui o vosso Deus na vida de cada um de nós, que se viesse aqui no púlpito, teria uma palavra de boas novas para transmitir, por causa da experiência, da vivência, da caminhada com o Senhor. E o Senhor me chama hoje para ser precursora da vinda do meu mestre, e Deus chama essa igreja hoje para ser precursora da vinda do mestre, e Deus está chamando neste momento. Eu creio, irmãos, pela nossa intercessão, pelas misericórdias do Senhor, que Deus está agora rasgando os céus naquele lugar e derramando glória sobre a vida daqueles meninos e meninas. Hoje foi apresentado aqui um outro menino, Andrew, uma outra menina, Alana, que está sendo incorporada a essa comunidade e precisa ser abraçado por essa igreja, para que também eles sejam gerados no coração, no ventre espiritual dessa igreja, como precursores da vinda do nosso mestre, que se aproxima, que não tem mais tempo, porque quem se compromete com o reino não pode mais esperar. Nós não podemos mais esperar para dizer ao mundo o que ele está para viver, que a igreja saiba o que ela está para viver nos próximos dias. Que nós saibamos que o nosso Cristo está às portas, e que a nossa postura hoje é de sermos precursores, vozes do que clamam no deserto, que nós sejamos atalaias, que nós possamos ir realmente por todo mundo, ainda que seja o mundo que esteja mais próximo de nós, fisicamente falando, mas que nós possamos ir por todo mundo pregar as boas novas desse evangelho, que nós sejamos atalaias e que nós sejamos amigos do noivo, aqueles que sentem saudade, que sentem a força, o peso da ausência da presença física até de Jesus entre nós, e que nós possamos desejar ardentemente esse tempo, e que nós possamos, irmãos, como igreja, gerar essa geração, gerar no nosso ventre espiritual essa geração que vai chamar esse mundo ao arrependimento, que vai chamar esse mundo a um avivamento de caráter, um avivamento de mente. Eu me quebranto diante do Senhor quando eu olho para essa situação e visualizo no meu espírito, os points dessa cidade, e eu visualizo esses jovens que estão hoje perdidos nas drogas, na prostituição, na pornografia, na pedofilia. Eu visualizo esses jovens dobrando os seus joelhos, ainda que na rua, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele vive e reina e voltará. Em nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vendo os rebentos do Senhor. Rebentos, eu olho para a Paulinha, eu olho para o esposo dela, eu olho para as pessoas mais jovens. Eu também me considero rebento pelo que o Senhor está fazendo no meio do seu povo, no meio da sua igreja nesses dias. Que a venda dos nossos olhos caiam, para que a gente enxergue e que a gente se integre a essa igreja vitoriosa, que
espera a vinda de Jesus, com a certeza que nós vamos ser chamados pelo nosso nome nesse grande dia do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Mas é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar juntos? Coloque a mão no teu coração apenas como um ponto de contato. Pai, eu oro por esta vida para que hoje ela possa viver de fato como instrumento da tua graça, preparando o caminho para muitas vidas, para o mover profético que está acontecendo e vai acontecer de forma crescente em toda a terra. Use esta vida para a tua glória hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Bom ter você junto conosco nesse autoajuda. Prepare o caminho para Deus e a presença de Deus se manifestará em sua vida e em corações que você ministrará. Até o próximo autoajuda, se Deus quiser, e viver com você. Um beijo no teu coração.